Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, pela graça dele. Hoje nós vamos orar pela irmã Sebastiana. Ela está pedindo oração. Ela vai fazer uns exames na quarta-feira. Eu creio que às 15 horas ela vai ter que fazer uma cirurgia, então ela vai fazer uns exames. Então ela pediu para a gente orar por ela. Eu creio que é para liberar. Esses exames é para uma liberação para uma cirurgia no coração, uma coisa assim. Então nós vamos orar por ela. E também que o irmão Pedro está agradecendo pelo seu irmão Geraldo, né? Irmão Geraldo de Sá, que saiu do hospital e está em casa, né? Então ele está agradecendo a Deus, nós vamos orar por ele. O irmão Geraldo é o pai do irmão Cleuber, né? Mas já está em casa, graças a Deus, está em casa. Aqui tem um visitante, o Lucas, que trabalha com o irmão Kepler, está aqui. Fique em pé, por favor, irmão. Tá, Deus te abençoe então, tá? Deus te abençoe, que Deus possa falar no profundo do seu coração. Amém. Irmão, também está agradecendo pela cura, né? A médica disse que ele não precisa nem tomar remédio mais para labirintite, né? E Deus abençoa o irmão Zé Neves, né? Isso é uma coisa que a gente... É claro, né? Assim, na verdade, que a gente já tem esse conhecimento. Nem todo mundo vai ser curado. Mesmo um eleito, às vezes, não vai ser curado aqui, né? Mas só que ele crê, né? Amém. Mas muitos de nós, talvez, nunca vai alcançar a cura. Mas a cura é um penhor. A gente já sabe que é um penhor de ressurreição. Nem todo mundo vai ser curado aqui. Mas crê. Crê, sabe? Aqui o irmão Eduardo também está pedindo oração para a irmã Diva. Depois nós vamos orar por ela também, né? Ela está fazendo aniversário hoje, né, irmã Diva, né? Nós vamos orar por ela também. Então, é uma coisa, tem uma mensagem, eu creio que é desespero, uma mensagem chama desespero. O profeta diz que tanto a cura como a salvação. A gente ora como se fosse para todo mundo, mas nem a cura e nem a salvação é para todo mundo, sabe? Nem todo mundo vai ser salvo, mas a gente tem que crer que é salvo, sabe? A salvação depende da fé, e a fé não é dom nosso, é dom de Deus, né? Então, tudo isso está ligado em Deus, mas na verdade que nem todo mundo é salvo, nem todo mundo vai ser curado. Mas o eleito, mesmo que ele não seja curado aqui, ele vai sair curado para a eternidade, né? A gente tem que entender o seguinte: não vai ser curado aqui, pode que não seja curado aqui. Isso não estou falando que não vai ser curado, mas pode que não seja curado aqui, mas sairá curado daqui, para a eternidade. E ninguém vai sair levando doença, nenhum problema. Todo problema vai ficar aqui. Então, por isso que nós aqui na terra, nós temos que procurar fazer com que todo problema saia de nós. Porque se nós não vamos levar problema, é porque Deus vai nos tirando desses problemas, sabe? Aqui mesmo, nós não vamos levar problema. Mas por quê? Exatamente porque pela vida. A vida nossa aqui tem que mostrar algo que nós estamos caminhando para um lugar certo, né? Saindo do lugar errado e indo para o lugar certo. E um dos lugares certos que tem, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho certo é Ele, né? Então, e o mensageiro até diz uma coisa também que a gente tem que colocar na mente. Ele disse: se você cair, cai no caminho. Não cai fora do caminho, não, cai no caminho, porque se você cair no caminho, Ele te levanta, né? Então, tudo isso a gente sabe que não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, Deus é perfeito. Amém.
Agora, se a perfeição nossa vem de Cristo, então nós temos que estar no caminho, não importa as nossas fraquezas, nós temos que estar no caminho, sabe? Tomar, por exemplo, hoje é a Santa Ceia, passar aqui com o coração limpo. O coração limpo, porque aqui, irmão, nós estamos voltando aqui nos dias, pois se nós estamos pregando a mesma mensagem lá do Pentecostes, não da era pentecostal, mas lá do passado, nós temos que entender isso. Qualquer coisa que a gente passar aqui, ou ao contrário aqui, pode cair morto aqui também, como fez lá, sabe? Você vê que é aquele casal mesmo, que mentiu, e passou, Ananias e Safira, né? Então, eles morreram. Sabe? Então, a gente tem que entender, o mesmo Deus que operou lá é o mesmo que opera aqui. Então, nós temos que entender, vamos passar aqui, lembrando que existe um Deus, que esse Deus é justo, que esse Deus é juiz, que Ele é misericordioso, mas Ele também julga. E sabe que se nós passamos aqui de uma maneira errada, uma hora a gente pode morrer aqui. Não é só vocês não, eu também, qualquer um de nós, sabe? Porque eu não estou falando de vocês, estou falando de mim, nós somos humanos, mas às vezes nós temos que respeitar, saber que o único que pode ser respeitado mesmo é Deus. Nós temos que respeitar a palavra de Deus, né? Temos que respeitar. Então, essa é a pura verdade que nós já... hoje, por exemplo, eu ia pregar um assunto, eu esqueci que hoje era assim, não esqueci agora, mas eu tinha anotado muitas coisas para pregar, eu achei que hoje não era ceia, que dava tempo. Mas nós vamos começar falando sobre esse livro, sobre Adão. Quando Adão entregou a terra para Satanás, a morte começou a reinar, sabe? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que isso começou e o que Deus está fazendo, tanto pela terra como para nós, sabe? Então, eu fico agradecido por muitos irmãos. Eu vejo o irmão Zé aqui, sentado aqui. Hoje mesmo eu estava até lembrando de uma coisa. Eu falei assim, ele não é diácono, mas ele tomou uma posição melhor. Você sabe que essa posição de irmão Zé aqui ajuda muito o pregador? Os amém, os glória a Deus dele aqui ajuda demais, sabe? Então, pegou uma posição que está ajudando o ministério, tá? Não é só ele, não, vocês. Eu falando assim, porque eu lembrei dele hoje, lembrando disso, sabe? Que quando a palavra... porque a gente presta atenção, a pessoa que quer Deus, praticamente ele não tira o olho do pregador. Não é que o pregador vai fazer alguma coisa por ele, mas a palavra que está saindo vai ajudar a pessoa. E se a pessoa é despercebida, não recebe nada. Às vezes a pessoa entra aqui e sai pior do que entrou, sabe? Então, nós viemos aqui para ganhar, não é para perder, sabe? Porque se você vier na igreja e não ter, assim, não acreditar no pregador que está na frente, você não recebe nada. Vai piorando a vida, piorando, sabe? Então, você tem que crer que você vai ouvir Deus falar. Aí não é que você vai crer que o homem que está na frente vai te salvar, não. Você tem que crer que você é um salvo, que você vai ouvir a palavra, que essa palavra já foi pregada na cruz do Calvário, que essa palavra sangrou e que você é salvo pelo sangue dessa palavra que sangrou na cruz do Calvário. Então, é isso que nós precisamos de entender, sabe? Então, por isso que nós estamos aqui pela graça dele, não é outra coisa. Ninguém jamais daria conta ou dá conta de viver se Deus não estiver com ele. Jesus falou isso: sem mim nada podeis fazer, nada. Você sabe o que é nada? Nada. Sem Deus nada podemos fazer. Então, por isso, nós damos graças a Deus pela palavra que Deus enviou para nós. Na verdade, alguém pode falar, por que enviou para nós? Porque a restauração da palavra foi enviada a nós. É a mesma palavra que todo mundo tem na mão.
Mas o importante é a revelação, é a restauração, como foi prometido. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, essa restauração é que é importante, porque se não é restaurada, para nós, se nós não entendemos, não vai adiantar nada, nós vamos ficar do jeito do mundo aí. Mas nós não queremos ficar nem do jeito do mundo e nem com o mundo, sabe? Nós queremos ficar diferente do mundo e sair do mundo. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. Ficar diferente do mundo e sair do mundo. E para sair do mundo, nós temos que ter o entendimento dessa restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E você crê que já aconteceu? Pois é. Então é isso aí. Agora, se não crer, nada feito. Aí nós podemos pregar até o cabelo ficar branco, acabar de ficar branco e nada. Até virar nada aqui e não recebe nada. Então, o que nós devemos fazer é isso, aproveitar o nosso tempo. Sabe? O nosso tempo nesse sentido. Aproveitar quando você vem na igreja, lembrar que Deus vai falar. Amém. Não é lembrar assim, chegar de qualquer maneira, não. Você não chega de qualquer maneira na igreja, não. Seja uma palavra só que você ouvir, aquilo pode ser tudo para você. Amém. Uma palavra só. Basta uma palavra. O meu criado sarará. Está vendo? Quer dizer, não precisa nem fazer um sermão. Não. Aquele homem que tinha aquela fé naquilo que Jesus estava falando, só se eu falar uma palavra, o meu criado vai sarar. Aleluia. E Jesus só falou com ele, segundo a sua palavra, quer dizer, já aconteceu lá. E aconteceu exatamente na hora que ele falou aquilo. Está vendo? Por quê? Por causa do coração limpo, puro. Sabe? Ele tinha um coração limpo, puro, e cria realmente na palavra. Então é isso que nós precisamos. Então vamos ler a Bíblia. Nós vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler em Levítico. É bastante aqui, mas mesmo assim eu quero ler. Eu só gosto de ler uns 2 versículos, mas aqui é por causa do assunto. Nós vamos começar Levítico 25, do verso 23 até o 31, porque o assunto é completo aqui, é onde eu vou ler. Então está escrito assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Porquanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, ao ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Que coisa boa, se você estiver entendendo aqui. Sabe? Esse jubileu agora, o jubileu 70, todo poceiro vai sair. É isso que nós vamos entender aqui, né? Então, vamos lá, agora o 29, né? É isso mesmo? Né? E quando algum vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra um ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate.
Mas se passando-se um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, mais um mês tem passado e nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, a vida que o Senhor deu a nós queremos aproveitar cada minuto, Senhor, para servir a Ti, Pai. Assim nós pedimos perdão, Senhor, pela tanta coisa que a gente faz que contraria a Tua vontade. Meu Deus, e o Senhor ainda está tendo misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, continua tendo misericórdia de cada um de nós, perdoando os nossos pecados, tirando toda a incredulidade, ajudando nós, Senhor, cada dia, a fazer o que é verdadeiro. Meu Deus, que o Teu Espírito possa mover dentro de cada um de nós, para levar-nos à perfeição, Pai, para levar-nos àquele momento de transformação, Pai. Ajuda a todos nós, Senhor, não só os que estão aqui, mas todos os irmãos que estão ao redor do mundo, Pai. O Senhor tem filhos em todos os lugares. Nós oramos por eles, Senhor, porque nós cremos que tanto nós quanto eles têm o mesmo Espírito do Senhor em nós. Assim nós somos um corpo, Senhor, meu Deus, e nós queremos estar juntos naquele momento de transformação, Pai. Ajuda, Pai, esses irmãos, Senhor, que têm pedido oração, como a irmã Sebastiana, Pai. Na quarta-feira, às 3 horas, ela vai fazer um exame, Senhor, porque ela vai precisar de fazer uma cirurgia. Pai, ajuda ela, Senhor, esteja com ela em Tuas mãos em todo momento, Senhor, tanto nos exames quanto na cirurgia, Pai. Meu Deus, que o Senhor tome ela em Tuas mãos para que tudo seja feito conforme a Tua perfeita vontade, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós pedimos por ela, Pai. Pedimos pelos irmãos também que ainda está doente, Senhor. Pelo irmão Geraldo Castro, meu Deus, pelo irmão Divino. Pai, o Senhor está dando força para ele está melhorando cada dia, Senhor. Meu Deus, daqui a uns dias eu creio que ele estará alimentando normal, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também nós agradecemos pelo irmão Geraldo que retornou para casa. Meu Deus, que o Senhor ajuda ele. Meu Deus, que ele possa recuperar cada dia e ficar melhor, Senhor. Meu Deus, sempre ele vem aqui na igreja, que logo ele estará aqui também conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é que nós te pedimos, Senhor. Meu Deus, também pela irmã Diva, Senhor, que está fazendo aniversário hoje. Abençoa a irmã Diva, Senhor, dá ela saúde. Meu Deus, ela e o irmão Eduardo, mora ali os dois sozinhos, Senhor. Não sozinho, porque o Senhor sempre está com eles ali, Senhor. Meu Deus, mas que o Senhor abençoe ela e dá a ela força, dá a ela saúde. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós pedimos também, Senhor, meu Deus, pelo irmão Daniel, ele está ali, Senhor, mas ele precisa também da graça do Senhor. O irmão Sebastião, Pai, nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. E nós também, Senhor, precisamos da Tua graça para passar aqui na fila, Senhor, para tomar a ceia. Pai, toma a cada um de nós em Tuas mãos e fala conosco mais uma vez. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmão. Eu tomei
eu já tinha até mandado algumas, eu sempre mando para o irmão Silas, alguns apanhados, assim, para que eu vou ler, tanto da Bíblia quanto da mensagem. Mas depois eu, sentado ali, eu lembrei de como eu já tinha notado aqui, quando Adão entregou a terra para Satanás, a morte começou a reinar. Aí eu lembrei de uma coisa que está tanto na Bíblia quanto aqui na mensagem, sobre como que isso começou lá. Desde o Deus do céu, que vigia e sabe todas as coisas, logo ele colocou querubins para vigiar a sua palavra. E esses querubins nós encontramos em primeiro lugar, foi lá em Gênesis capítulo 3, do verso 3 e 4. Ali a gente já encontra que quando Adão perdeu a terra, a vida retornou ao dono original. Quem é o dono original da vida? Deus. Como Satanás não podia ficar com a vida, mas só com a terra, Adão entregou a terra para ele, mas a vida retornou de todas as coisas. A vida retornou ao dono original. É por isso que às vezes a gente fala assim, o livro está na mão do dono original. Mas é a vida que retornou. As coisas começaram a morrer a partir dali. Mas Deus colocou querubins para vigiar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus colocou querubins. Aí eu estava prestando atenção, porque o que a gente aprende, como eu converso às vezes com minha esposa, a gente senta, vai conversar, e eu estava até falando com ela, veja como que Deus, enviando o mensageiro, como o mensageiro não acrescenta nem tira nada, mas ele te coloca de uma maneira, te ensina de uma maneira mais fácil você entender a Bíblia. Aí, eu estava lendo aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, aonde ele mostra exatamente a diferença entre esses 4 animais. São 4 animais, em Apocalipse fala 4 animais, lá fala querubins, em Isaías 6:1 fala serafins, os mesmos seres. Esse ser não é anjo, e nem é homem. E aí eu fui entender, às vezes você lê em Apocalipse, por exemplo, 5, no verso 6 ali, você entende, no verso 6 está escrito ali, a diferença entre um e outro. Você sabe o que são os 24 anciãos? Quem sabe? E os 12, pois é. Aí você encontra lá que tem os anciãos, os anjos e os animais. Você viu? Aí facilita para você entender. Aí você olha na mensagem e na Bíblia você vai entender que os animais, ou os serafins, ou os querubins, não é anjo e nem é homem. É o próprio poder de Deus para vigiar a sua palavra. É Deus mesmo vigiando a sua própria palavra. Sabe? Aí a gente volta em Ezequiel capítulo 1, ali, capítulo 1, ali até do 1 ao 10, você encontra que são 4 poderes, que é o leão, como em Apocalipse a mesma coisa. O leão, o boi, o homem e a águia. Aí você encontra também, se lê, eu não só estou explicando para os irmãos podem ler depois, Ezequiel capítulo 1, do verso 1 ao 10. Aí nós vamos encontrar que cada um daqueles animais o leão, quando é o leão, todos 4 é o leão, para vigiar a palavra. Quando passa para o boi, todos 4 é boi.
Quando passa para o homem, todos têm a cara, os 4 têm a cara de homem. Quando chega na hora da águia, todos os 4 são águia. Provando que essa mensagem de Deus está vigiando dos 4 cantos da terra. Todo eleito está sendo olhado por esses olhos de águia, que é o poder de Deus na terra. Em Apocalipse 4, você vê ali que são 4 poderes, 4 animais. E no Velho Testamento, por exemplo, em Apocalipse 4, e estou explicando depois vocês lerem, Apocalipse 4, ali vocês notam que esses animais, porque Apocalipse 5 já é um cordeiro, mas a Apocalipse 4 está mostrando o Criador antes dele se tornar um cordeiro. Esses animais estavam cheios de olhos. Mas em Apocalipse 5, agora, esse mesmo Deus já se tornou um cordeiro, já foi um homem aqui, os olhos estavam no cordeiro. Os 7 olhos. Os mesmos poderes que estava vigiando ali, o que tinha 7 olhos, era o mesmo Deus, era o mesmo poder que estava vigiando a sua palavra desde que Adão perdeu a vida. Estava lá os 4 poderes, Deus vigiando a sua palavra, para que ninguém, nem Adão voltasse e encontrasse. Nem Adão podia mais chegar, até que esse mesmo poder, ou esses mesmos serafins ou querubins, se tornasse um homem aqui na terra. Vamos aqui, ó, quando falo se tornando um homem, eu lembrei, Ezequiel, mesmo capítulo 1, eu quero ler, não precisa dos irmãos abrir não. Ezequiel capítulo 1, escute bem aqui, do verso 3 até o 5. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar, que é a mesma coluna de fogo, né? Que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Está vendo? Esse homem chamado Jesus. Esse poder vigiava até que esses 4 poderes se tornou um ser aqui na terra para resgatar e para que a palavra retornasse a nós e para que a vida retornasse a mim e a você. Por isso que no Novo Testamento a vida retornou depois que ele morreu na cruz do Calvário. Você está vendo? Por isso que em Apocalipse 4 os animais estavam cheios de olhos, mas quando chega no Novo Testamento é o cordeiro que tem 7 olhos. É o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. É a mesma pessoa, só que aqui no Novo Testamento ele está aqui perdoando os nossos pecados. Sabe? Foi o caso que Satanás como um poceiro, porque Satanás é um poceiro, Satanás ele tomou a terra de Adão, mas o documento não está com ele, porque o documento da terra é vida. A vida retornou ao dono original. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a vida retornou aos filhos. Retornou a mim e a vocês que têm o Espírito Santo. Todos que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. E a vida era árvore, por isso que chamava árvore da vida. A árvore da vida era o próprio Deus, a própria palavra de Deus, para manter a vida em tudo que havia. Quando Adão perdeu essa vida, a vida retornou ao dono original e Satanás ficou com a terra.
só, mas como um poceiro. Você sabe o que é poceiro, né? É aqueles que, às vezes, tem um lote num lugar e não acha dono por ali, vai lá e entra e toma, sabe? Não tem documento nenhum, mas então ele é um poceiro. O diabo é um poceiro da terra, sabe? Mas o dono original pagou o preço na cruz do Calvário, para que ela retornasse aos filhos. E a terra é dos filhos. Você crê que você é um filho de Deus? Então a terra é sua, a terra é nossa. E agora, por isso que vocês têm que entender, muitas pessoas às vezes não entendem o que é a mensagem. A mensagem é o documento na mão dos filhos. Essa mensagem agora já é o documento assim, ó, a terra agora é sua. Eu paguei o preço, agora a terra é sua. Vocês têm que acreditar. Eu tenho que acreditar. É por isso que a maioria não chega lá do outro lado, porque fala, mas uma mensaginha dessa, para você é uma mensaginha, mas para mim é uma grande mensagem. Para nós é uma grande mensagem, sabe? Então isso que nós precisamos de entender. Aqui, por exemplo, aqui, deixa eu ir mostrando, que depois quero continuar pregando, porque o tempo é muito pouco para pregar esse assunto. Veja aqui, ó, em Apocalipse 4, verso 8, diz assim, ó, só para vocês verem que esse aqui tem a ver com o Deus, está escrito na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Essa parte aqui era o Jeová do Velho Testamento, o Criador. Em Apocalipse 5, já é o Cordeiro. Então, o livro era mantido na mão do dono original. A vida era mantida até que achasse alguém para pagar o preço. Mas procurou na terra, não encontrou. Debaixo da terra, não encontrou. No céu, não encontrou. Alguém pode pensar, mas por que não encontrou no céu? Porque não havia um homem que pudesse pagar o preço. Deus desceu de lá e se tornou homem aqui, para pagar o preço. Aí foi encontrado um homem aqui, Jesus Cristo, o homem, para pagar esse preço. Então aqui em Apocalipse 4, só para vocês entenderem, do verso 8 até o 11, eu vou ler bem rapidinho. E os 4 animais tinham cada um de pés e 6 asas. Vocês estão vendo que é os mesmos serafins de Isaías 6, verso 1? Está vendo? Os mesmos. De pés e 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Está vendo? Que era, e que é, e que há de vir. Aí, quando ele veio, né, você já viu, né? Aí, agora, os olhos passam para o Cordeiro, é claro, né? E os 4 animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Está vendo? Quando ele criou todas as coisas. Mas você viu que ele era adorado como Criador? Agora vamos em Apocalipse, aqui, do mesmo lado, na mesma página. Vamos aqui agora, versos 5 e 6 do capítulo 5 agora. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, só há um trono, você está vendo que agora quem está sentado no trono é o Cordeiro. Não tinha 2 pessoas, era a mesma pessoa, que é Espírito, veio e morreu no nosso lugar e estava sentado, agora está sentado no mesmo trono.
Está vendo? Vocês estão entendendo agora? O mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós e voltou e tomou aquela posição por causa dos eleitos. Olha aqui. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Você está vendo que agora o cordeiro tem 7 olhos, quando lá eram os animais. Provando que aquele poder de Deus que guardava a palavra, agora se tornou um homem, se tornou um cordeiro, para salvar a humanidade. E você sabe que 4 na terra, como está escrito aqui, número 4 é número de libertação. E é por isso que o 4 acontece aqui, desde Gênesis, ali tinha 4 querubins vigiando o caminho da árvore da vida. 4. Veja que os 3 hebreus na fornalha ardente, o 4 era Deus. Estava lá 3 hebreus verdadeiros, que diz assim, nós não vamos adorar. Era claro que aquela estátua era a estátua de Daniel. Todo mundo, se vocês não sabiam, aquela estátua de ouro, é porque o rei chamava Daniel, era como o Deus dele, de Belsazar. Então Daniel tomou a posição. Então ele fez uma estátua de Daniel, de ouro. Você já pensou? Se os hebreus não adoravam uma estátua, ainda vai adorar uma estátua de um amigo deles? Não, eles não quiseram. Não, nós não vamos adorar essa estátua. E se o nosso Deus não quiser nos livrar, mesmo assim nós não vamos adorar essa estátua. Tomou uma decisão assim, de qualquer maneira nós vamos pular para a fornalha ardente. E aí o rei ficou enfurecido e esquentou 7 vezes mais. Para eles não importava. O importante para os hebreus era adorar a Deus. Fogo para eles não importava. O que eles fizeram? Eles não viram Deus lá dentro, não. Mas Deus já estava lá dentro do fogo, esperando. Quando os soldados levaram aqueles 3, os soldados morreram só do calor. E eles desceram, nem um fio de cabelo queimou do braço. Está vendo? Deus estava lá dentro do fogo, esperando por eles. Mas por causa da decisão. Às vezes nós não recebemos muita coisa porque nós não tomamos decisão correta. Eu quero que Deus me ajude, mas não faz nada. Só quer que Deus ajuda, mas não faz nada, sabe? Nós temos que fazer alguma coisa, agora é só sentar e aí só pedindo a Deus que não. É igual um pai ou uma mãe que tem um filho, só porque chega aqui e entrega o filho para Deus, aí vai deixar, se aquele filho vai entrar num lugar, qual é as mãos de Deus aqui? A mão dos pais, para cuidar daquela criança. Agora, só porque entregou para Deus, agora você não vai cuidar? Se você entregou para Deus, você que vai cuidar dele. E Deus vai te ajudar em todo momento. Mas tem gente que ignora as coisas, sabe? Não, se você entregou, é igual oração. Se você recebe oração, creia. Se você não crê, você não recebe nada. E se a segunda oração vier, pode ser mais difícil. Se a primeira não deu resultado, a segunda, a terceira, vai ser mais difícil, porque a incredulidade aumenta. E aí que não recebe nada mesmo. Então nós precisamos de entender isso. Quando Deus fala, eu creio, Senhor. Amém. Pronto, é isso aí. Sabe? Não é só do gogó para cima. É do coração. Eu creio, Senhor, que o Senhor está falando e é verdade, eu creio. E aí Deus opera. Senão, Deus não vai operar, né? Mas vocês notaram aqui que a diferença, é claro, que a diferença aqui do Novo Testamento, que é Apocalipse 5, é o Novo Testamento. No Novo Testamento,
agora naquele trono está um cordeiro sentado, fazendo intercessão por nós, sabe? Aquele cordeiro faz intercessão até que o último eleito entra. O dia que o último eleito entrar, ele sai de lá. Daqui mais uns dias nós vamos pregar sobre um assunto, sobre isso aqui, no caso. Quando Satanás, por exemplo, olha, quando Deus sai de lá, ele vem até nas nuvens buscar, Deus é que sai. Um corpo sai de lá e vem buscar os eleitos. E quando ele sai de lá, Satanás também sai de lá e desce e entra no homem, para ser a besta de Apocalipse. É exatamente no mesmo instante que Deus sai de lá, que vem buscar noiva, Satanás sai de lá. Alguém pode estar perguntando, ele está lá? Está. Leia Apocalipse 12 para você ver. Ele estará lá até o dia que a noiva for libertada aqui, liberada. Ele vai estar lá. E esse é o ser, não um ministério apenas aqui. É o próprio ser, o diabo. Está lá acusando dia e noite. Por isso que ele é o promotor. O promotor é lá, não aqui. O promotor é lá. Porque ele acusa é o que nós fazemos aqui. Mas ele está lá. Apocalipse 12. Lê que vocês... Quando a noiva sobe, ele desce. Para encarnar no homem, para ser a besta de Apocalipse. Tá? Por isso, ministério é isso. São 3 ministérios. São 3 manifestações. Da besta, por exemplo, do diabo. O diabo, a mensagem está bem claro. Anticristo foi até a 3ª era da igreja. Da 4ª era da igreja para cá, ele é o falso profeta. Até ele descer de lá para entrar para ser a besta. Então, são três etapas do diabo na terra. Mas enquanto a noiva estiver aqui, ele é falso profeta. Sabe? Porque enquanto a noiva está aqui, Deus tem um verdadeiro profeta. Amém. Enquanto o verdadeiro profeta estiver aqui, o diabo tem um falso profeta. Sabe? E quando a noiva sair, Deus sai também. Aí o diabo entra em ação. E ele vai mandar fazer o que ele tem que fazer por algum tempo, né? Então, vamos aqui agora. Deixa eu ler só um pouquinho aqui. Aliás, deixa eu ler, porque como eu anotei ali, quando Adão perdeu a terra, então vamos aqui. Agora, para vocês verem como isso aconteceu. Porque nós estamos lendo sobre a tomada do livro em Apocalipse 5, no verso 7, ali já é uma outra coisa. Aquela tomada é para revelar o livro. Aqui é quando Adão perdeu a vida e voltou ao dono original. E o livro mantinha na mão do dono original até Apocalipse 5, verso 1. Mas quando chega ali na frente, aí o livro sai e no verso 7 o livro é revelado. É o que nós recebemos aqui, a revelação dos 7 trovões é o que nós temos na mão. Mas escute bem lá no passado. Então, 99 da mensagem brecha. Escute bem aqui que vocês vão entender mais. Isso é quando Adão perdeu a terra para Satanás, tá? Vamos aqui. Agora, quando Adão pecou por atender o raciocínio de sua esposa, ao invés de manter a palavra de Deus, aqui é uma boa lição para vocês, para nós, né? E para as mulheres que creem em Deus, tá? Aqui, ó. Se ela tivesse ficado ao lado do marido ou atendido o marido, não tinha acontecido isso. Tá vendo? Aqui, ó. E assim é o que nós estamos aqui ainda no mundo, sabe? A gente tem que entender isso. Vocês, irmãs cristãs, entenda que seu marido é o cabeça de casa, tá? Entenda. Não para fazer da mulher um capacho, não é isso. É
é pela palavra de Deus, o homem é o cabeça da mulher. Tá? Então, agora, quando Adão pecou por atender o raciocínio de sua esposa, ao invés de manter a palavra de Deus, ora, isso foi o que fez Adão pecar. Sua esposa raciocinou com Satanás e em seguida ofereceu o produto para Adão, e Adão soltou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança quando perdeu sua comunhão e direito à vida. Recordem, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Notou aqui? E quando ele perdeu sua vida, ele perdeu também sua herança na vida, porque ele tinha o controle supremo da terra. Porque Deus é Senhor dos céus e da terra. Adão era o governante da terra. Tudo estava na mão dele. E ele entregou esse governo para Satanás. E quando fez isso, aí nós estamos nessa situação por causa disso, pois ele entregou na mão de Satanás a terra. E a vida, aí começou, você nota que começou a terra, ela não tinha espinhos, ela não tinha nada de sujeira, tudo que era plantado na terra era só coisa boa. De Gênesis 3 para cá, espinhos e cardo te produzirá, por causa do pecado. Não havia nada, não, tanto que, você já pensou, pense bem em Gênesis ali, você acha que Deus ia plantar ervas daninhas? Nada, ele não plantou nada disso, veio depois do pecado, o pecado foi que trouxe isso. Trouxe algo para matar a vida de qualquer outra. Você sabe disso, vocês que já trabalhou na roça, tem uma plantinha amarela que enrola nas plantas, não deixa uma, mata qualquer árvore. Aquilo não existia antes do pecado, aquilo começou a existir depois do pecado. Aquilo é o diabo enrolando na vida para matar. Não só na vida botânica, mas na vida humana. Satanás enrola a pessoa, enrola, até deixar ele sem vida. Então, vamos lá. Porque ele tinha o controle supremo da terra. Ele era um Deus da terra. Deus é o Deus do universo, em toda parte. Porém, seu filho teve esta terra sob seu próprio controle, e ele podia falar, podia dar nomes, podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Veio, porém, quando ele fez aquilo, ele perdeu sua herança. E nós perdemos também. Nós perdemos também. Porque Adão perdeu o controle por dar atenção à voz da sua mulher. Por isso que está escrito. E Deus não amaldiçoou Adão, mas diz: maldita é a terra por causa de ti. Por ter dado ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Já pensou? Só porque deu ouvido à voz da mulher dele, a terra foi amaldiçoada. Deus nunca amaldiçoou o filho dele. Você pensou nessa palavra aqui? Deus não amaldiçoou o filho dele. Ele colocou ele numa situação difícil, porque deu ouvido à voz da mulher dele. Mas depois, ele próprio veio e pagou o preço por aquele filho que caiu. Pensa num Deus tão bom como esse. Não é? Eu agradeço por essa mensagem que o Senhor enviou para nós. Eu dou graças a Deus pelo Senhor ter aberto os nossos olhos para ver o que Deus está fazendo. Agora Adão podia dizer: montanha, mova-te daqui para ali. E isso seria feito. Está vendo? Ele podia, ele tinha o controle de tudo aqui. Ele não precisava trabalhar nada. Você nota que ele só pegou uma enxada depois do pecado. Ele nunca pegou uma enxada para cultivar enquanto ele estava no controle. Ele não precisava. Para que uma enxada quando ele tinha o controle da vida?
Quando ele podia falar assim, ó, se nascesse, é claro que não tinha nada sujo na terra, mas ele podia, às vezes uma árvore estava aqui, ele falava, árvore, passa para lá, porque aqui não pode ficar, você vai para lá. Ela ia, porque ele tinha o controle. Ele era o Deus da terra, que Deus tinha colocado ele para isso. Deus fez um jardim do Éden, colocou ele ali, aquele casal, foi para controlar tudo aqui na terra. Sabe? Foi para isso que Deus fez. Deixa eu ir mais embaixo aqui. Adão perdeu sua herança, no 103. Adão perdeu sua herança, agora ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelo raciocínio de Satanás. Por essa razão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertencia a ele, e ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Está vendo aqui como foi? Isso foi lá há 6.000 anos atrás que isso aconteceu. Desde lá que a terra só está piorando. Hoje nós temos a abertura do 7º selo para provar que o 7º selo é o fim de todo esse mundo agitado. O 7º selo abriu foi para isso, para exterminar todas as coisas, para voltar a um governo verdadeiro. Jesus Cristo estará na terra governando, e quando ele voltar a governar, não haverá venda de terra. Foi Satanás que colocou essa venda de terra, repartir terra. Vocês notaram que onde nós lemos ali, se uma pessoa vendesse, ele era o dono da terra, se ele vendesse, ele fosse muito pobre e não houvesse alguém para resgatar, sabe o que ele fazia? E ele não tivesse dinheiro para pagar aquela terra que ele vendeu para aquele homem, o que acontecia? Quando a trombeta soasse, a trombeta do jubileu soasse, aquela terra voltava para ele de novo. Agora, esse tocar dessa trombeta, hoje, é o último sinal e a última toque de trombeta. A terra retorna ao dono original, aos donos originais. Esse é o jubileu 70, para que a terra voltasse aos donos originais. Você crê que você é um dono da terra? Então a terra agora é nossa, não suja. E é por isso que o 7º selo é para limpar ela, para ter um governo só. Quem é o governo dela? O filho de Davi. No milênio ele estará sentado no trono, ele é o governante, e não haverá ninguém para vender terra. A terra é dos filhos. Sabe? Satanás não tem mais direito a nada, porque enquanto houver um corpo humano, ele tem direito, mas lá não haverá esse tipo de corpo humano. O corpo humano que vai existir é glorificado. Ontem mesmo minha esposa estava fazendo uma pergunta para mim, ela me fez a pergunta assim, na Bíblia diz, está lá, Jesus mesmo disse, a carne e o sangue não herda o reino de Deus. Mas outro lugar diz, mas nem um fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Ela falou, e aí, como é que explica? Eu falei, eu vou explicar então, porque eu creio que eu tenho Bíblia e mensagem para explicar. Porque lá, as teofanias, as próprias mulheres têm o cabelo até embaixo. William Branham, quando chegou lá, ele passou a mão e falou, mas aqui eu tenho cabelo. E aqui ele não tinha. Então, não falou sobre o cabelo exatamente porque a teofania já tem cabelo. Só falou desse corpo, que esse aqui misturou com a serpente. Então, esse vai perecer e Deus vai nos dar um que não perece. Amém. Carne e sangue não herdam o reino do céu. Mas o William Branham chegou lá e falou assim, lá embaixo eu estou careca, e aqui em cima eu tenho meu cabelo. E lá é teofania, lá o corpo teofânico. Todo mundo é completo num sentido, só falta o corpo glorificado. E é o que pereceu aqui, que Adão perdeu,
E aí volta esse corpo, não esse. É um que Deus vai me dar e dá para vocês. E como eu vou receber esse corpo, como vocês vão receber? Se esse Deus estiver aqui dentro, Ele me dá. Isso é individual, por isso que a fé para a salvação, você tem que ter ela dentro de você. O Deus que está aqui te dá essa fé. Ele é o Criador. E por isso que eu preguei aqui na quinta-feira sobre isso aqui. Fé, quem usou ela primeiro foi o próprio Deus, quando Ele criou o mundo. Os mundos foi criado pela fé, Deus criou os mundos. Então Ele foi o primeiro a usar a fé. Quando Ele criou esse mundo, quando Ele criou todos os mundos, não esse aqui apenas, os mundos que Ele criou. Ele criou pela fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que Deus usa e dá para mim e para você também usar. Então, esse dom deve estar aqui em nós. Por isso que tem aquele caso também. Isso aí, irmão, essas coisas que Deus faz ou fala com o mensageiro para avisar, é exatamente para cortar caminho, cortar alguém. Faça com que eles creiam em ti. Se eles não creem, não tem nada feito. Está vendo? Isso aí é para cortar. Nisso aí corta um bocado. Exatamente isso. A primeira palavra que Deus falou com William Branham, a partir de 1947, foi: faça com que o povo creia em ti. Se eles creem em ti, eu opero, eu vou operar. Duro, né? Duro. Até um irmão estava me mostrando até uma mensagem, falando sobre eles creem em minha palavra, né? Eu não sei quem me mostrou uma mensagem hoje. É exatamente isso, não é porque você vai crer na palavra de William Branham, é porque se você não passar por esse canal, nada feito. Aí você vai crendo num grande Deus, mas às vezes aquele grande Deus, da maneira que você está crendo, ele vai te condenar lá na frente. Você tem que crer num grande Deus através de um pequeno enviado dele. Quando ele envia um pequeno homem, aí crê naquele irmão. Você sabe disso, eu não sei, se Deus que pode nos ajudar, que não tenha ninguém aqui, mas se as pessoas não procurar entender a palavra que Deus enviou agora, vai embora, gente, não fica mesmo, não fica. Não é eu que mando embora, não, é Deus que faz o corte. Deus é que faz o corte. O profeta chegou a pregar isso, que Deus fez isso lá e ainda faz. Ele faz de propósito, como ele fez com os 70 pregadores que o próprio Jesus chamou. Ele disse: a seara é grande. Quer dizer, ele mesmo era o dono da seara, tem que chamar trabalhadores para a seara. Ele chamou 70, ele mesmo chamou. Passado um tempinho, ele pregou uma mensagem e mandou 70 embora. Ele mesmo chamou, ele mesmo mandou embora. Não falou com eles assim: não, vai embora não. Pregou uma mensagem e falou assim: quem não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí eles pensaram assim: mas que isso? Moisés não ensinou isso para nós, ninguém ensinou isso, agora por que ele está falando isso? Só que ele estava falando para eles ir embora mesmo. Mas o eleito pode até ficar assim, pensando: mas será o que é isso? Como Pedro ficou, né? Senhor, o povo está indo embora. E Jesus chega e volta e fala: você não quer ir embora com eles? Mas ele volta, porque o eleito entende a palavra de Deus. O eleito não é confuso. O eleito voltou e disse assim: para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Mas os 70 nem olhou para trás. Por quê? Porque o que estava trabalhando dentro dos 70 era outro espírito.
Mas quem estava em Pedro era o próprio Espírito de Cristo que estava em Pedro, que podia reconhecer, mesmo que não entendesse, mas reconheceu que a posição que eles tinham tomado era muito melhor do que ficar lá fora. Eu não vou ler aqui, mas eu quero ler só aqui, um pouquinho nessa mensagem aqui. Apocalipse 5, segunda parte. Deixa eu ler um pouquinho aqui agora. A partir do 160, vou ler bem rapidinho. Ouçam isto: Satanás é um posseiro. Ele não é proprietário legal disso. Ele tem 2000 anos de agitação, se ele é o dono disso ou se alguém mais a possui. Mas Cristo veio como parente redentor e a redimiu de volta para nós. Amém. Viu aqui? Vocês lembram lá nos dias de Jesus o que é a turma de Satanás? Fala com ele, fala lá, avisa lá que os discípulos veio cá e roubou. Aquilo era o diabo tentando manter a palavra dele. Aí os discípulos falaram: não roubou não, ele ressuscitou. Está vendo? É a mesma coisa hoje. A mensagem prova que nós estamos saindo da terra. O resto quer ficar, para mantendo a coisa errada. Se eu e você manter uma coisa errada, prova que nós vamos ficar aqui. Mas se você manter a mensagem, prova que você vai sair daqui. São dois grupos diferentes. Mas você sabe, Satanás a possui. Está vendo? Satanás a possui, porque Adão deu para ele, né? A possui. Mas você sabe, depois de um tempo, essa grande luta terminará. Ele será lançado no lago de fogo, veio, e ele será eliminado, e todos aqueles que adoram com ele. Mas os herdeiros da salvação virá com Cristo. Agora, ele é um posseiro. E ele insiste tanto que quando Jesus estava aqui na terra, ele falou assim: eu te dou essa terra porque tudo isso me foi entregue. Aí você vê como que ele é covarde, né? E corajoso, né? Oferecendo para o próprio Deus. Mas ele queria que Jesus aceitasse alguma coisa para ele continuar. Mas Jesus falou: não, quero terra suja não. Eu vou limpar ela, vou derramar meu próprio sangue, vou limpar ela. Vou limpar a terra, vou limpar meus filhos, vou limpar tudo que é meu. E Deus não quer nada sujo. Deus não quer nada sujo. Sabe? Então, aí, deixa eu ir mais um pouquinho. Agora, recorde, no Antigo Testamento, se um homem perdesse aquilo que nós lemos, perdesse a sua herança, e um posseiro viesse à sua terra, ele não poderia retê-la por mais de 50 anos para a aniquilação do proprietário. Após 50 anos, no ano do jubileu vinha, e o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo voltava ao seu proprietário original novamente. Todos os escravos, eles voltavam ao princípio original. Se um homem estava capinando no campo e a trombeta soasse, ele ouvia e ele largava a enxada e dizia: não sou mais um escravo. Isso é a mesma coisa hoje. Se nós estava na escravidão, quando você ouve a mensagem, pastor joga tudo que não presta e entra e aceita a verdade. Não fica seguro de homem nenhum. Deus está aqui para te libertar. Vocês recordam que o que eu li ali era a mesma coisa. Se uma casa estivesse numa cidade murada e ela fosse vendida, durante um ano ela podia ser resgatada. Se passasse de um ano, não haveria resgate. Ela ficava. É a mesma coisa. Se você ficar num lugar, seja aqui, se aqui não estiver pregando a verdade e você ficar aqui, sabe, e passar da data, você é marcado na orelha e nunca mais você é liberto.
Eu estou falando aqui porque, às vezes, mas não, aqui ou em qualquer lugar que estiver pregando errado e você ficar lá a vida toda, você nunca mais será resgatado pela mensagem de Deus. Você será um escravo e Satanás fura a sua orelha, você nunca mais ouvirá a verdade. Você pode ouvir como está escrito na mensagem, você pode ouvir, mas não aceita mais. Você passa do limite. É isso que é. Mas as casas que eram fora do muro, qualquer hora podia ser resgatada. Se você é uma pessoa que não tem uma religião de marca no seu coração, quer dizer, se você não tem, mas eu sou dali, se você lembrar assim, eu não sou dali, eu sou de cima, você está resgatado. O caso é lembrar que eu não sou daqui, eu sou de cima. E se você é de cima, você vai ouvir o que desceu de cima. E não foi o William Branham que desceu de cima, foi a coluna de fogo que desceu de cima, para libertar o povo para sair da terra. Então, aqui mais embaixo diz aqui, agora, houve um tempo em que isso estava em disputa, do 40º dia a partir do início do primeiro dia da purificação do santuário, ou Cristo foi para o Calvário, houve 40 dias até a sessão, estava em debate, se o grupo de Satanás o tomaria e diria que ele não levantou dos mortos. Eles começaram uma proclamação por ali disseram, os discípulos vieram e roubaram durante a noite. Vocês têm lido isso na Bíblia? E eles disseram que seu povo veio e roubou à noite. E deram dinheiro aos soldados para dizer isso, mas isso ficou em dúvida. E então todos ficaram em dúvida. É igual hoje, existe a igreja não vai ficar nem mais de 40 nem menos de 30. Está vendo? Aqui, onde isso aconteceu. Foi naqueles 40 dias ali, houve uma questão se ele ressuscitou, mas os eleitos sabiam que tinha ressuscitado. E o outro grupo de Satanás falou, não ressuscitou, não. Eles foi lá e roubou. Então diz aqui, pertence à organização, e então a coisa toda pertence a ela. Mas no 40º dia, quer dizer, no dia de Pentecostes, que era o dia 50, no dia de Pentecostes, o dono legal desceu entre eles, aleluia, e mostrou que não era uma organização, que era o enchimento do Espírito Santo, que era o penhor de Deus pago, o penhor de Deus pago à sua igreja, que não seria controlada por organizações e assim por diante. Seria o penhor do batismo do Espírito Santo com o poder e o amor de Deus. Amém. Isso simplesmente não faz algo em vocês? O possuidor legal, onde estava ele? Nas mãos de Deus. Está vendo? Estava nas mãos do dono original. Aí ele tomou o livro e pagou o preço, e agora o livro está... Você sabe o que é esse livro? O Espírito Santo. Amém. A vida que Adão tinha perdido, agora a vida está em cada filho. Amém. Foi liberada no dia de Pentecostes. E desde o Pentecostes para cá, vocês notam que depois disso, agora o que é? Deus em nós. Amém. Porque foi liberado através do sangue. Quando o sangue foi derramado, a vida retornou. Amém. Aquela vida que mantinha com o dono original, que é o Espírito, agora o preço foi pago, então a vida retornou aos filhos. E agora os filhos, pela última vez, pelo último jubileu, porque o jubileu 70 voltar para casa novamente. Voltar de onde vocês vieram. Não é para voltar para uma outra igreja, não. Agora é voltar para o céu. Sair de uma e passar para outra. Sai de uma, passar para outra. Vai para uma, vai para outra. Não adianta. Não adianta. Nós temos que sair da terra para ir para o céu. Amém. E para isso acontecer, você tem que aceitar o resgate. Amém. Que é a mensagem da hora.
Amém? Amém. Deus abençoe, nós vamos ficar de pé e vamos ler para a Santa Ceia. Ler a Bíblia.